Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal de desenvolvimento profissional. Ele é o resultado, esse programa, né? É resultado da parceria Saúde, Justiça e Educação. Nós nos encontramos aqui todas as sextas-feiras nesse mesmo horário, né? Hoje nós começamos uma nova série que vai estar totalmente voltada para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós teremos daqui até o final do ano, passando por discussão, apresentação e pela contribuição de gente maravilhosa que vai estar aqui com a gente para desenvolver esses temas, nós teremos sempre um representante indicado pela Secretaria da Justiça e da Saúde para fazer esse ponto entre o que são esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o ponto de intersecção com nós, conosco aqui da educação, os profissionais da educação, e de que forma a gente pode contribuir para o cumprimento dessa agenda. E a gente tem hoje aqui a Juliana Mello Tsuruda, que é advogada, professora e pesquisadora, e ela vai abrir essa nossa série, né, explicando um pouco do que se tratam esses objetivos, do que tratam esses objetivos, e inaugurando essa série que vai ser muito interessante para todos nós, né? E a nossa dinâmica vai ser contar com a participação de vocês pelo chat, que já está aberto, né? Eu vou interagir com vocês por lá. Depois da apresentação da professora Juliana, a gente abre para os comentários de vocês, as interações. Aproveitem, né, para tecer comentários e para tirar dúvidas, fazer questões, que a Juliana possa contribuir com a gente para que a gente entenda a importância desses objetivos e o que é que isso, de certa forma, nos diz respeito, seja a nossa prática profissional, seja ao nosso posicionamento e a nossa atuação em sociedade, tá ok? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. E, Juliana, passo a palavra para você, fique à vontade. Muito obrigada. Agradeço a Silene pelas palavras aí, pela introdução. Agradeço especialmente a professora Rafaela Caldeira Gonçalves, minha amiga querida, que fez o convite para estar aqui com vocês na tarde de hoje. E, pessoal, vamos falar de um jeito bem informal. Eu sou uma pessoa bem informal, espero que vocês fiquem à vontade com isso. E estava dizendo aqui, antes do início da nossa fala, né, desse início regular da nossa fala, aqui para a Silene, que é muito gratificante estar aqui nessa sexta-feira com vocês, porque eu sempre estudei em escola pública. Da minha primeira série do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, eu fui aluna de escolas públicas no município de São Vicente, litoral de São Paulo, sou aqui do litoral, agora moro na cidade vizinha Santos, mas enfim, e eu fui muito inspirada a vida inteira, muito apoiada pelos meus professores, que estão no meu coração e sempre seguirão comigo. Aí, língua portuguesa, ciências, história, geografia, matemática, xadrez, tudo, tudo. Então, espero que a gente possa ter uma troca muito boa nessa tarde. E esse tema que a gente vai falar hoje é o tema do meu coração, porque é o tema que eu pesquisei meu mestrado em Direito, na PUC de São Paulo, Direito ao Desenvolvimento, e eu espero conseguir nessa tarde contagiar vocês com esse amor que eu sinto por esse tema. Pessoal, então vamos começar? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou fazer alguns apontamentos para a gente compreender de um modo mais amplo a relevância desse tema desenvolvimento com vocês educadores, aí vocês todos que trabalham, todos e todas que trabalham na escola pública, quaisquer que sejam as atividades, e cada um de nós como cidadão e cidadã. Ampliando aqui minha tela. Vou falar alguns assuntos estatísticos para que a gente entenda o tamanho e a amplitude desse tema desenvolvimento. Dados do IBGE, pessoal, de 2019. Vocês têm ideia de quantas pessoas têm assento de nascimento? Assento de nascimento é aquilo que nos confere uma certidão de nascimento. É o pressuposto para nós sermos RG,
CPF, carteira de trabalho, acesso a quaisquer políticas públicas, uso do SUS, matrícula em escola, carteira de vacinação, qualquer coisa passa minimamente pelo registro de nascimento. A estimativa do IBGE para 2019, vejam, 2018, aliás, é um dado assim de 2.968.736 brasileiros sem registro de nascimento. São pessoas que ficam completamente à parte das políticas públicas, de tudo que existe no nosso Estado de Direito. Por exemplo, auxílio emergencial, que é uma política de transferência de renda agora para a pandemia, Bolsa Família, enfim, eles ficam à margem de tudo. Isso está diretamente relacionado aos ODS, esse tema que a gente vai trabalhar na tarde de hoje. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, falando aqui, para dar uma introdução no tema para vocês, são 17 objetivos que têm consigo aí 169 metas para que todos os países do mundo que fazem parte da Organização das Nações Unidas possam avançar em desenvolvimento humano e desenvolvimento sustentável, conceitos que a gente vai esmiuçar mais adiante. Vejam, essa questão de melhorar o subregistro de nascimento e dar documentos a todos está contemplada no ODS 16.9, porque é um problema que acomete as pessoas aqui no Brasil e no mundo também. E daí esse interesse da ONU, Organização das Nações Unidas, em ver essa questão resolvida. Vamos adiante. IPEA, dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A estimativa de pessoas em situação de rua para o ano de 2020, estou com os números aqui, é de 221 mil pessoas em situação de rua. Estimativa, porque assim como as pessoas sem registro, é uma situação de extrema informalidade. Não tem um banco de dados 100% seguro a respeito dessas informações. E esse também é um assunto que interessa ao desenvolvimento. E está contemplado aí, né? Busquei o objetivo ODS 16.b, 11.1, são ODS que tangenciam a questão do acesso ao abrigo e da não discriminação. Em relação à educação, que é a área de trabalho aí de vocês, é o tema maior que nos reúne aqui na tarde de hoje. Segundo o IBGE, pessoal, talvez inclusive vocês já tenham acesso a essa informação, até pela área que atuam, nós temos um contingente de 50 milhões de pessoas entre 14 a 29 anos que não completaram a educação básica. É um número absurdo. 50 milhões de pessoas, ou porque sequer começaram, ou porque abandonaram a escola. Isso está contemplado no ODS 4.1, que fala a respeito do acesso à educação básica, da educação primária e da conclusão dos estudos. Vocês terão, me parece, e ao final, né, Silene vai falar dos próximos encontros, mas me parece que vocês terão um encontro específico aí sobre ODS relacionado à educação. Saneamento, outro tema diretamente relacionado ao desenvolvimento. Matéria jornalística do portal G1. 100 milhões de pessoas sem acesso a sistema de esgoto no Brasil. São 100 milhões. É quase metade da população brasileira. E temos 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Que, né, a água, com essa noção que a gente tem da escola, que é insípida, inodora, transparente, água limpinha para a gente beber, potável, tem um contingente de milhões de brasileiros que não têm acesso a isso. Isso também está contemplado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente nos ODS 6.1 e 6.2. Mais alguns dados, eu estou passando esses dados, pessoal, para mostrar, assim, chamar a atenção o quanto esse tema é sensível e o quanto ele é necessário para a nossa sociedade.
o quanto está próximo da nossa realidade, seja aí na vida de vocês ou das pessoas, das suas relações, das minhas também, e dos alunos, das famílias dos alunos, do contexto em que eles estão inseridos. Vejam só, em relação à fome, para Isto é Dinheiro, a matéria bem recente, nós temos mais de 116,8 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil. A insegurança alimentar é a incerteza de que vai conseguir fazer a próxima refeição, de que a pessoa vai ter acesso aí ao número mínimo de refeições por dia. É isso. Isso está diretamente relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está contemplado na ODS 2.1, que trata da erradicação da fome. Falando de um tema sensível, que infelizmente faz parte da vida na escola, e eu disse a vocês que eu sou aluna, eu sou filha da escola pública, eu sou mesmo, tenho muito orgulho disso. Mas é um dado que a gente também não pode negligenciar, não pode fechar os olhos e fingir que ele não existe. Ele não some por causa disso. Violência na escola. Então, nós temos aí dados do R7, jornalismo. 37% dos estudantes e 54% dos professores relatando ter sofrido algum tipo de violência nas escolas. Março de 2020. Isso está relacionado... Juliana? Desculpa. Mas o professor João Paulo está perguntando no chat se esses dados que você está dizendo, se estão no PowerPoint, que o PowerPoint está no primeiro slide ainda. Não, são a título de introdução, professor João e os demais. Professor João Paulo, tá? De introdução. Mas sem prejuízo, depois passar esses links para vocês, porque são informações que estão aí disponíveis, tá? Pessoal, então vejam, esses dados da violência, né? São de março de 2020. E qual é a relação disso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Isso também está contemplado no ODS 16.1, que trata da justiça e da segurança. Então vejam que quando a gente... Esse nome, não sei se vocês têm essa impressão, eu tive quando comecei a estudar isso em 2013, Direito ao Desenvolvimento. Quando a gente pensa em direitos humanos, esse não é o primeiro nome que nos vem à mente. A gente fala em direitos humanos, tem um apelo midiático muito forte para falar do direito penal, da execução penal, então os direitos da pessoa que está sendo processada, da pessoa que está cumprindo a pena, mas na verdade, falar em direitos humanos significa falar nos direitos que pertencem a toda pessoa humana. Não importa quem seja, onde tenha nascido, raça, orientação sexual, nada. São direitos que pertencem a todos por uma característica que as escolas filosóficas, desde a Idade Média, já apontam como inerentes à pessoa humana, que é a dignidade. Porque nós temos essa dignidade inerente a sermos pessoas humanas, nós temos os direitos humanos, que são de todos e todas, independentemente do papel que ocupa, que cumpra na sociedade. E aí, pessoal, o desenvolvimento, a gente viu agora, está relacionado a tudo, não é? Segurança, justiça, educação, saúde, fome, saneamento básico. Tem uma ideia que nós temos nos direitos humanos, que é a noção de interdependência. Porque, vejam, acredito até que vocês tenham visitado esse tema lá no passado, em outros encontros sobre direitos humanos desse projeto. Nós temos uma coisa que nós chamamos de renascimento dos direitos humanos, que é a Declaração Universal de 1948. É por isso que todo dia 10 de dezembro se comemora o Dia dos Direitos Humanos, porque é a data da declaração, né? Foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E desde a DUD, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem uma espécie de embate ideológico dividindo os direitos humanos em duas espécies. Os direitos civis e políticos, que estão relacionados às liberdades mais amplas, e as questões relacionadas ao Estado, direito penal, mas também ao direito civil, casamento, geração e formação de filhos, liberdade de permanecer em um local do país, de mudar, né, de circular dentro do território de um país.
Então, esse é um ponto. Mas o outro ponto é inerente aos direitos econômicos, sociais e culturais, que é a nossa relação com o mundo, com a sociedade, na questão material. Qual é a proposta do desenvolvimento? Tema que nós falaremos, né? Que nós estamos aqui conversando na tarde de hoje. É um casamento. Mas esse casamento não pode ter divórcio. É um casamento diferente. Nos direitos humanos, quando a gente fala em direito ao desenvolvimento, significa o seguinte: não adianta nada ter liberdade, não adianta nada ter direitos políticos, civis e políticos, se não tem comida no prato, se não tem um mínimo de saúde, se não tem saneamento básico, se não tem educação ao acesso de todos e todas, se a gente não tem esses direitos relacionados ao aspecto material da dignidade humana. Como também não adianta, seria falacioso nós falarmos aí num acesso amplo, educação, saúde e moradia sem liberdade, com repressão. A gente não pode, no ambiente em que a gente não possa expressar livremente os nossos pensamentos, as nossas convicções. Tá? Então, o que é o desenvolvimento? Esse tema que a gente está trazendo hoje é a união, é o casamento de todos os aspectos dos direitos humanos, para transformar para melhor, levar para um caminho melhor a vida de cada pessoa, de cada membro da sociedade e da sociedade como um todo. E agora sim a gente começa a passar as nossas imagens aqui. Vejam, pessoal, aqui eu coloquei as nossas, o rostinho bem aqui no início. Pronto, agora a gente consegue ver o título. Falar em desenvolvimento está relacionado à ideia de progresso e está relacionado à ideia de crescimento. Vamos ver essas duas ideias, cada uma a seu tempo. Falar então em progresso. Aqui pegando o Celso Furtado, que é um economista aclamadíssimo no Brasil, desenvolvimentista. O que ele diz no livro Introdução ao Desenvolvimento, Enfoque Histórico Estrutural? Celso Furtado diz, olha, se a gente falar em progresso, no pensamento iluminista, que é o pensamento que inspirou a Revolução Francesa, inspirou a ideia de que todos merecem liberdades, de que todos merecem ser tratados com a dignidade inerente à pessoa humana, é caminhar rumo ao racional, ao melhor sentido. Mas existe também o pensamento em progresso, de que significa acumulação de riqueza. O que é progredir? Estou progredindo na vida, estou acumulando riquezas, tenho mais patrimônio hoje do que tinha ontem. E tem um outro pensamento, uma outra vertente da ideia de progresso, que significa extensão da civilização europeia pelo mundo. Nossa, mas que essas ideias são criticáveis? São, mas são os sentidos que a palavra, esse vocábulo progresso, exprime. E daqui a gente já tem claro uma coisa. Isso que eu disse a vocês, que desenvolvimento é o casamento, aí sem possibilidade de divórcio, dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Ou seja, a interdependência perfeita e acabada de todos os direitos humanos. Vejam, essa ideia de progresso, ela é aquém. Ela é algo menor do que o desenvolvimento. Então, a gente vê que o progresso não é suficiente para a garantia de direitos, porque o desenvolvimento é algo maior, mais expressivo, mais abrangente. E crescimento? Será que crescimento já assim se aproxima mais de desenvolvimento? Vamos ver aqui. Eu trouxe, pessoal, as ideias da Carla Rister, que ela fala o seguinte, olha, crescimento econômico tem duas correntes de pensamento. A primeira defende que o crescimento ele vai ocorrer em todo e qualquer país, rico ou pobre, todos podem crescer, como a gente vê de fato. A gente assiste telejornal, ou abre uma matéria, algum portal de notícias da internet, que a gente olha PIB dos países. Cresceu X% dos Estados Unidos, da China, do Brasil, da Austrália. Enfim, são países, China,
Estados Unidos, Austrália são países desenvolvidos. A China tem muitas questões, mas, enfim, tem projeções de ser rapidamente a primeira economia do mundo. E são países que podem continuar crescendo aí o seu patrimônio, a renda per capita, né, o produto interno bruto, PIB. Então, essa primeira ideia de crescimento que nós pegamos aí do pensamento da Carla Risser. Qual é a segunda ideia? Crescimento. Vamos pensar numa criança? Como é que é? Nasce bebezinho, precisa da nossa ajuda para tudo, para se alimentar, para trocar a fralda, nem virar o bebê consegue, né? A gente que tem que posicionar o bebê corretamente no berço, na cama, nós que temos que tomar os cuidados. Tanto é que são marcos do desenvolvimento da criança, conseguir virar, conseguir ficar assim segurando o dorso, né? Levantar o pescocinho, são marcos no desenvolvimento. E vejam, nessa nossa analogia aí com o que acontece com as etapas das crianças, dos bebezinhos, vejam só, em regra, não tem um regresso. As etapas, elas são sempre para avançar. Então, atingiu aquele marco, vai atingir outro, não vai ter um regresso. A regra é essa, né? As crianças neurotípicas, pelo menos. E aí, pessoal, vejam, quando a gente pensa em crescimento, a Carla Risser, ela fala, ó, tem uma segunda linha de pensamento, além dessa de qualquer país, pode crescer. A segunda linha de pensamento só tem crescimento com mudanças estruturais. Então, assim, e essa é uma ideia que o Celso Furtado, da economia aqui no Brasil, ele sempre defendeu, a obra inteira do Celso Furtado é nesse sentido. Não adianta a gente ter uma renda maior, nós termos acesso a termos poder de consumo maior, se as estruturas da sociedade, se a colmeia em que a gente vive, não for modificada para melhor. Porque se vier um revés econômico a reboque, vai tudo ruir como um castelo de cartas. Nós não teremos preparo para aguentar. Infelizmente, a gente sentiu na pele isso no Brasil. O poder de consumo aumentou, sem a modificação das estruturas sociais. Qual foi o resultado? Incremento da população em situação de rua, mais pessoas, aí, ruptura dos contratos com construtoras, pessoas que estavam adquirindo imóvel novo, né, imóvel zero, aí recém-construído, endividamento. Por quê? Não tivemos uma mudança significativa, uma transformação nas estruturas sociais. E aí, pessoal, sobre o direito ao desenvolvimento, nós temos um pensador, Padre Lebré, o Louis Joseph Lebré, ele que escreveu muito sobre economia, civilização e desenvolvimento na França. Ele traz uma ideia de que o desenvolvimento, o crescimento que a gente quer, não é só um crescimento de implemento do PIB. Então, PIB maior, isso não nos é suficiente enquanto sociedade. Isso é bom para os números de um país? Pode até ser por um tempo. Mas isso não faz a diferença a longo prazo entre as gerações. Porque pode vir um revés econômico e tudo cai como um castelo de cartas. Então, a ideia do Louis Joseph Lebré é essa. Olha, a gente só vai ter desenvolvimento, o crescimento que nos interessa é a passagem da economia de níveis menos humanos, que infelizmente é a nossa realidade, a níveis mais humanos. Desenvolvimento. Se nós pegarmos aí, talvez, se tiver algum professor de filosofia, alguma professora de filosofia nos ouvindo, talvez reconheça, tem um dicionário de filosofia, esse eu não peguei aqui para mostrar para vocês no vídeo, mas está disponível na internet em PDF de algumas edições anteriores, do Nicola Abaniano. E o Abaniano, assim, ele é uma sumidade, porque, e é assim, alguém que merece todo o nosso respeito em relação à filosofia, porque ele traz nesse dicionário dele o pensamento dos antigos até os contemporâneos, século XX, ali ele põe todas as escolas de pensamento
filosófico em cada um dos vocábulos que ele traz no livro. E quando ele fala em desenvolvimento, a ideia é a seguinte: caminhada em direção ao melhor. Essa caminhada em direção ao melhor, então, ela é devagar. Ela não é algo que a gente consegue assim, ó, no estalar de dedos. É um projeto. Até a palavra desenvolvimento, né, sugere essa ideia de projeto. Bom, a gente não poderia falar desse assunto que está relacionado aos ODS sem tocar no tema que é a nossa realidade. Ainda que nós não estejamos numa situação como essa, a gente é andar na rua. Nós vivemos em um país subdesenvolvido. O que é o subdesenvolvimento? O subdesenvolvimento ele tem marcas na economia e marcas na sociedade. São esses dados que eu passei aqui no início da nossa fala, a título de introdução, sobre a realidade do Brasil. E, empiricamente, olhar a realidade nas ruas, circular pelas ruas do Brasil, a gente já tem uma boa ideia disso, infelizmente. E a questão, pessoal, do subdesenvolvimento, ou seja, estar numa condição inferior de desenvolvimento, né? Por isso subdesenvolvimento. Vejam, os especialistas, os estudiosos desse tema em economia, eles são taxativos. Não existe pedágio. Para chegar no patamar de desenvolvimento, não é necessário que a gente passe pelo subdesenvolvimento, que a gente faça hora no subdesenvolvimento. Não é uma condição de progresso, de etapas, não é. É por uma questão aí, ou muitas questões, envolvendo escolhas políticas de modo muito amplo, envolvendo o papel da educação, que infelizmente não é o assunto mais valorizado no nosso país, nem pelos governantes, nem pelos governados. Tá? Mas, enfim, o subdesenvolvimento, é isso que tem que ficar claro, ele não é uma obrigatoriedade. Os países da Europa, se a gente pega a França, por exemplo, a Alemanha, a gente verifica o seguinte: não foi uma coisa que eles ficaram décadas em situação de pessoas, um percentual enorme de pessoas em situação de pobreza, de miserabilidade, de não acesso à educação, à saúde, para que eles pudessem avançar. Não houve isso. Então, assim, a gente não precisa estar num patamar abaixo para chegar no patamar mais elevado quando a gente fala no desenvolvimento. E esse tema, pessoal, eu queria trazer uma informação para vocês. Eu acredito que vocês já tenham, pelo menos aí na maioria, já tenham ouvido falar. IDH. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano, que foi, em grande parte, criado, né, com a colaboração do Amartya Sen, um Nobel em Economia, autor desse livro aqui, Desenvolvimento como Liberdade, é uma das obras seminais do Amartya Sen. O que ele traz aqui nessa obra? Aliás, qual foi a contribuição dele para o IDH? Ele foi um dos criadores, não foi o único. Mas o IDH é diferente do PIB. Ele veio para se contrapor a esse único índice de mensurar o crescimento dos países que nós tínhamos. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. Ele avalia o quê? Dinheiro, a renda das pessoas. E o quanto essa renda incrementa no país, nos países, né? E daí os rankings de PIB no mundo. O IDH, ele é um índice que mensura não apenas o crescimento econômico, mas o nível de desenvolvimento das sociedades. Ele tem como tripé, além da renda, faz parte desse tripé, mas também a saúde e também a educação. E aí um dado, pessoal, referente ao nosso país, da Agência Brasil, vejam, de dezembro de 2020, o Brasil está no 84º lugar no ranking mundial de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que é renda mais saúde mais educação. 6º melhor lugar na América Latina. Então, assim, são temas que a gente precisa refletir, para a gente não achar normal o nosso estado de coisas
entender que, seja como transmissor de informação, difusor de informação, seja como cidadão, a gente precisa contribuir para essa mudança. Aqui, uma ideia do que é o desenvolvimento, né, que eu já comentei com vocês, do Padre Lebré, que é a passagem do conjunto das populações que integram um povo de um nível de vida menos humano, um nível de vida mais recrudescido, a um nível de vida mais elevado. E agora vamos falar sobre o desenvolvimento no direito. Quando é que esses dois pontos... Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Digam aí para a Silene no chat, que ela me conta depois, né, Silene? O que vocês acharam? Mas meu primeiro contato com esse tema, eu pensei, puxa, nem parece que é direito, parece que é economia. Porque são estatísticas, são números relacionados à renda, são informações de macroeconomia. Nem parece que a gente está falando do direito, mas tá. Tem um assunto aí, tem um ponto de conexão entre esse assunto que é da economia e o direito. Mas essa palavra desenvolvimento, vejam só, a gente tem 3 acepções dela no mundo jurídico. A primeira, essa aqui, que está no primeiro quadradinho, direito em desenvolvimento e desenvolvimento, né, significa o seguinte, basicamente, importação de modelos jurídicos. Então, quando a gente vê, olha, tem uma coisa que funciona muito bem nos Estados Unidos, mandado de injunção, que é para quando o poder legislativo não cumpre o seu dever fundamental de regulamentar um direito escrito na Constituição, que dependa da regulamentação do legislativo para que seja colocado em prática. Qual é o papel desse direito e desenvolvimento? É o Ctrl-C, Ctrl-V. Copia o modelo que deu certo lá fora, em um país desenvolvido, nos moldes das nossas aspirações, aquilo que a gente quer ser, e traz para a gente. Isso funciona? Aí é que tá. É uma longa conversa sobre teoria do direito, falar se isso funciona ou não. Fico aqui, talvez vocês já tenham ouvido falar, né, na ideia de um pensador, um jurista, uma sumidade no direito que não está mais entre nós, Miguel Reale. Ele dizia o seguinte, me filiou essa corrente de pensamento: o direito é fato, valor e norma, não é só norma. Ele é produto da cultura. E é aí que entra o problema desse direito e desenvolvimento, porque as culturas são diferentes, os costumes, os povos, é tudo diferente, a língua. Isso tem uma influência enorme na prática, na eficácia da aplicação das normas. Então, vejam que assim, direito e desenvolvimento não é bem o tema dos ODS, tema aqui da nossa conversa de hoje. Aí tem o direito do desenvolvimento, que se aproxima um pouco mais. O que é esse direito do desenvolvimento? Isso aqui, gente, é um clamor dos países. Toda essa conversa, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, qual foi o movimento global aqui do Ocidente, esse recorte ocidental pelo menos, para a reconstrução da Europa? Qual foi? A criação do Banco Mundial. E aí, a criação do Banco Mundial para a reconstrução da Europa, o Banco Mundial foi ganhando braços para fazer outros trabalhos, para emprestar dinheiro, a financiar projetos em países subdesenvolvidos, como faz hoje. Fundo Monetário Internacional, né, velho conhecido de todos nós, o FMI, também empresta dinheiro, mas impõe políticas de austeridade, ou seja, diminuindo a faceta social do Estado, a atuação social em saúde, educação, saneamento do Estado, para que o Estado consiga, com essa economia, pagar a dívida contraída no FMI. E esse assunto ele veio como uma exigência dos países que estavam conseguindo a sua independência, que eram, na África, em sua maioria, que eram colônia da Europa, tinham sido colônia da Europa. E aí eles estavam conseguindo a sua independência, mas eles eram considerados segundo mundo. Essa conversa, né, de país de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. O que é esse segundo mundo? O que era um país de primeiro mundo? Um país capitalista.
que era o segundo mundo? Rússia, União Soviética na época. O que era o terceiro mundo? Os países recém-independentes e todos os demais em desenvolvimento, que não tinham o poder de barganha na política mundial, na política internacional. Eles não apitavam nada, eles só obedeciam. E as regras do comércio internacional eram mais difíceis para eles, porque contemplavam os interesses dos mais fortes, dos países desenvolvidos. Então, tem a ver com a gente esse tema de direito do desenvolvimento? Para elucidar a história, tem. O clamor desses países que brigavam para ter um lugar reconhecido na sociedade internacional era autodeterminação. Fala aí, peraí, aqui no meu território quem manda sou eu. Descolonização, então poder deixar que os seus povos manifestassem livremente a sua fala, a sua cultura. Soberania, autodeterminação interna com as suas próprias normas, externa perante a comunidade internacional, igualdade para terem o mesmo tratamento que os demais países nos fóruns internacionais e solidariedade, que é o grande tema que une o direito do desenvolvimento ao direito ao desenvolvimento. A solidariedade, pessoal, não sei se na cidade de vocês, eu moro em Santos, aqui no litoral. Aqui a gente tem uma coisa, um evento, não me recordo agora qual mês do ano que chama Ação do Coração. Talvez você já tenha ouvido falar. Que são grupos de voluntários, são ONGs que fazem, as pessoas vão costurando coraçõezinhos em tecido, vão recheando os coraçõezinhos com algodão, enfim, fica uma gracinha. E aí tem um ponto, agora com a pandemia é completamente inviável, mas antes da pandemia era, salvo engano, aqui na Praça Mauá, em Santos, e assim, tinham centenas, talvez milhares de corações, os voluntários iam doando, eles faziam um evento bonito. De quê? Para falar de solidariedade, de olha, vamos nos acolher enquanto membros da sociedade. Essa é a ideia. Para o direito, a solidariedade, ela começa aí, só que ela vai mais além. Isso da ação do coração que eu comentei agora, para nós seria muito mais o aspecto de fraternidade. Parece que são a mesma coisa, mas o peso jurídico não está na palavra fraternidade, que é o mote da Revolução Francesa, assim como a liberdade e a igualdade. O peso jurídico está em solidariedade porque a solidariedade obriga, ela vincula, ela nos manda, é como a mãe e o pai, é como vocês, professores. Vocês não dão recomendação, dão ordens. O diretor dá uma ordem. A mãe e o pai fazem o quê? Vai tomar banho, vai almoçar, vai dormir. Né? Não é um filho querido, vai dormir agora, 1h, não. É uma ordem, é para ser cumprida. E a gente faz isso na nossa vida em sociedade. Vejam a previdência social. Então, aqueles que estão agora na ativa, todos nós aqui, todos nós estamos na ativa, nós estamos contribuindo. E com essa contribuição que nós fazemos, que é compulsória, sem a qual a gente não se aposenta no futuro, paga o benefício de quem já contribuiu. E agora depende dessa renda que a gente coloca ali, nós, as empresas, enfim, a sociedade como um todo. É a solidariedade. A gente ajuda porque a gente é obrigado. Isso está relacionado ao desenvolvimento. O que é, então, esse direito ao desenvolvimento? É a passagem do nível de vida dos povos de uma condição inferior a uma condição superior? Sim, é isso. É mais do que isso. É uma passagem que não vem da bondade dos governantes, sabe, do altruísmo, do sentimento religioso, vem de um dado. A gente só vai ter paz no mundo quando houver justiça. A paz, tem uma música do Rapa, talvez vocês já tenham ouvido, fala, né? A paz sem voz não é paz, é medo. E aqui a gente pode trazer essa letra para o nosso estudo sobre o desenvolvimento, porque é isso. Quando a gente fala em paz para os direitos humanos, a gente está falando em pacificação social. E não em silêncio. É algo mais desenvolvido. Quando é que começou esse assunto, então, do direito ao desenvolvimento que está tão relacionado à solidariedade? Um longo percurso.
um longo percurso, pessoal, não foi do dia para a noite, nem da noite para o dia. Então, como antecedentes, o que a gente pode apontar? A contribuição da doutrina social da Igreja Católica, que, enfim, tem um papel importante, vocês sabem, a Igreja já foi do primeiro estamento social na Idade Média, mas depois, com o crescimento, o surgimento dos estados, né, aí o ganho de autonomia política dos estados, a unificação dos estados e tudo mais, a Igreja foi reduzindo o seu poder. Mas ela ainda tem um papel muito relevante em termos aí sociais, né, de chamar a consciência as pessoas e os governantes. O primeiro documento tem muitos relacionados aí essa temática que a gente está falando, esse aspecto material da dignidade humana, mas eu quero destacar para vocês os mais importantes. Carta encíclica Pacem in Terris. O que é Pacem in Terris? Paz na Terra, que fala exatamente isso, da lavra do Papa João XXIII, que já foi canonizado, portanto, São João XXIII. Qual que é a fala dessa encíclica Pacem in Terris? Não adianta investir em armamento. E aqui, nesse contexto, 1963, é o quê? Guerra Fria. Então, Estados Unidos e União Soviética investindo em armas nucleares, com risco de explodir o mundo e o futuro. São João 23 fala o seguinte, não adianta investir em armamento. Essa paz, ela só vai vir da justiça. E essa justiça depende de condições mínimas de vida para todos, em todos os lugares do mundo. Depois esse pensamento foi aprofundado com o Papa Paulo VI, que também já foi canonizado, portanto São Paulo VI, na carta encíclica Populorum Progressio, que ele fala do desenvolvimento dos povos e das contribuições e responsabilidades. Por isso, solidariedade, como eu falei para vocês, não é uma fraternidade, não é um amor, não é um sentimento. Ela tem aí um aspecto de vinculação de obrigatoriedade jurídica. Então, nessa carta encíclica Populorum Progressio, São Paulo VI, ele fala da responsabilidade dos países desenvolvidos em relação aos países em desenvolvimento, para o alcance da paz. E essa palavrinha, aliás, essa expressão direito ao desenvolvimento, que talvez seja a primeira vez que vocês estejam ouvindo, aqui na nossa conversa dessa tarde, ela começou a ser cunhada, tem os estudos, foi meu querido orientador de mestrado e professor que acolhe, que instrui a gente, nosso professor a vida toda, né? Que o meu professor querido Wagner Balera, nesse livro dele, Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento Anotada, da editora Juruá, o que ele fala no estudo que ele fez sobre esse tema? O Felipe Neri Moschini, nos estudos dele sobre essa carta encíclica de São João XXIII, a Pacem in Terris, foi o primeiro a cunhar esse termo, direito ao desenvolvimento, como um direito das pessoas e dos povos. Depois nós tivemos outras falas do Dutian, ministro do exterior da Nigéria, o arcebispo de Argel, na mensagem do Ano Novo de 1969, e essa aqui, por último, é a mais conhecida. Se vocês buscarem no Google, Direito ao Desenvolvimento Início, Quebat Mbaye, Estrasburgo, na França, nós temos o Instituto Internacional dos Direitos Humanos, o Instituto René Cassin, que foi o secretário dos trabalhos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É nessa cidade a sede da Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, assim, foi muito significativa essa palestra, em que ele falou do direito ao desenvolvimento como um direito humano e um direito dos povos, em 1972. Não para por aí, agora sentido mais jurídico. Nós temos a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento da ONU, de 1986. São 10 artigos que traz essa declaração. E fala que os povos e as pessoas, o desenvolvimento é das pessoas e é dos povos, não é dos países, não é dos estados. O Nietzsche, um filósofo nihilista, no livro Assim Falava Zaratustra, ele diz, né, o Estado é o maior mentiroso de todos, quando ele diz que é a gente, que ele está por nós. Não é bem assim, a gente não sente isso quando tem o desconto, né, pessoal?
do imposto de renda, na nossa folha de pagamento, do INSS. Eu não sei vocês, mas o meu sentimento é que eu e o Estado não somos iguais. Não somos a mesma pessoa. Ele tem o bolso dele bem grande, eu tenho o meu. E eu que não me cuide com o meu. Pois é. Então, vejam, essa declaração sobre o direito ao desenvolvimento, o que ela fala? Que o progresso pertence às pessoas, então as riquezas naturais, minerais, isso tem que ser revertido para os povos, e não para aumentar só o PIB de um estado, não para pagar as dívidas externas somente, mas tem que ser investido na melhoria do nível de vida das pessoas. Fala na educação, fala na luta contra a discriminação, no dever contra a discriminação, fala da cooperação internacional, que é a nossa solidariedade, que a gente conversou. Enfim, a Declaração ao Direito ao Desenvolvimento fala isso. Olha, todo mundo tem direito ao progresso, e esse progresso pertence às pessoas. Se não for por um dever de consciência, por um dever jurídico que os países têm de ajudar uns aos outros. Transferência de tecnologia, investimento em indústria, saneamento, educação, clima. Direito ao desenvolvimento sustentável, está relacionado ao clima. Do que adianta um país cuidar para diminuir a emissão de carbono, enquanto o outro está queimando a floresta toda, ou não está tomando as medidas adequadas para evitar que isso aconteça? Não adianta nada, macrocosmicamente. Nós temos Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente, 1992, temos a Declaração e Programa de Ação de Viena, de 1993, que foi assim a segunda Conferência Mundial dos Direitos Humanos, e esse nome, desenvolvimento, foi mencionado dezenas de vezes no documento da Declaração e Programa de Ação de Viena, e a Declaração do Milênio. Agora a gente vai fazer um como era e como ficou. Como é que a gente chegou nesses objetivos do desenvolvimento sustentável? Antes disso, antes da gente falar em sustentabilidade aí e desenvolvimento, dessa forma como compromisso global, nós tivemos a Carta do Milênio, adotada pela Assembleia Geral, que é como se fosse um órgão parlamentar das Nações Unidas, né, da Organização das Nações Unidas, da ONU. E a Carta do Milênio, do ano de 2000, ela traçou 8 objetivos com respectivas metas para que os países do globo alcançassem do ano 2000 até o ano de 2015. Acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre os sexos e valorização da mulher, redução da mortalidade infantil, melhorar a saúde da gestante, combater AIDS, malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e cooperação internacional, aqui na oitava, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. O Brasil, ele se destacou muito aqui no ODM, Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 1, através dos programas de transferência de renda, né, a Fome Zero e tudo mais, e muito, muito significativamente no ODM 4, Redução da Mortalidade Infantil, muito graças à doutora Zilda Ars, à frente da Pastoral da Criança, que desenvolveu aquela multifórmula, fez um trabalho de disseminação de informação. Vejam, informação, explicando nas comunidades mais pobres do Brasil como combater a desnutrição de um jeito muito básico. Sal, açúcar, a multimistura, né? Enfim, que a doutora Zilda Ars replicava pelo Brasil todo. Pessoal, chegou em 2015, o que as Nações Unidas fizeram? Né? Essa organização internacional multilateral que envolve todos os países que são reconhecidos como estados, como o Brasil do mundo todo. O que a ONU fez? Um balanço. Não tem o dia 1º de janeiro, que as Casas Bahia, as empresas fecham para balanço, para ver, opa, vamos ver nosso caixa, como é que foi? O que aconteceu no nosso... Silene, tá dando para me ouvir? Apareceu aqui conexão instável. Tá tudo certo? Tudo certo. Estou ouvindo você, eu acho que todo mundo também, que ninguém no chat ainda se pronunciou
acusando qualquer problema, tá? Tá tudo ok. Ah, então tá bom. Às vezes foi só uma coisa aqui na minha recepção, né? Eu que não Pode ser, estava Juliana. vendo vocês direitinho, mas qualquer coisa me avisa, por favor. Tá ok, bem. Pessoal, então, ó, chegou o ano de 2015, o que, que a ONU fez? Tá cortando agora? É fogo, pessoal, internet. A gente tem que pôr internet aqui nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Olha, Juliana, eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo perfeitamente, viu? Tá travando agora. Você não me ouve, é isso? Eu tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo normal. Tava travando, tava ouvindo. Ouvindo com travamento. Bom, então vamos continuar, né? Acreditando aí que vocês estejam me ouvindo. Pessoal, chegou 2015, o que, que a ONU fez? Um balanço. Poxa, será que foi válido cada um desses objetivos de desenvolvimento do milênio? Será que a gente alcançou aos fins colimados aquilo que a gente queria? Isso foi suficiente para o progresso da humanidade ou não? E aí, o que, que aconteceu nesse meio tempo? Reuniões mundiais, mais informações a respeito do problema ambiental do mundo, né? Enfim, dos riscos que todos corremos com o aquecimento global desenfreado. Ai, tá parecendo travado aqui. Tá me ouvindo bem, Silene? É fogo, né? A gente Estou, fica perguntando. estou ouvindo você bem. A imagem aqui para mim travou, mas se você tá me ouvindo, tá ótimo. Estamos sim, pode continuar. Tá bom, deve ser então, algum obrigada. probleminha, mas... E aí, pessoal, em 2015, então, o que, que a ONU adotou? Uma declaração com esse nome, Transformar o Nosso Mundo, Programa de Desenvolvimento Sustentável, para o horizonte de 2030, né? Para o devir de 2030. Então, nós saímos dos ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos para o ano de 2000 até 2015. 15 anos para avançar a humanidade. Então, o que a gente estava falando, dessa transição dos ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que, que as Nações Unidas fizeram? Adotaram essa declaração, essa carta, Transformar Nosso Mundo, Programa de Desenvolvimento Sustentável, para o devir de 2030. Então, ó, ODM, Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, aqueles 8 que nós já trabalhamos para alcançar na máxima medida possível, foram dos anos 2000 até 2015. Agora, desde 2015 até 2030, nós estamos engajados nesse projeto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí ele é ancorado nessa base aqui de 5 P's. Quais são? Pessoas. Por que pessoas? Porque nós, pessoas humanas, nós, detentores da dignidade humana, repositórios da dignidade humana, nós temos aí, devemos ser o grande objetivo do desenvolvimento. Não é para avançar só os países e as economias, é para melhorar o nosso nível de vida, é para que a gente tenha acesso à educação, trabalho decente, saúde e saneamento, é para melhorar a nossa vida. Por isso, pessoas. Prosperidade. Eu falei para vocês a respeito do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração saúde, educação e renda. Prosperidade significa o seguinte, ó, hoje a nossa situação é essa, só que a gente quer melhorar em todos os aspectos. Por isso, prosperidade. Paz. Precisa de instituições atuantes, precisa de justiça, precisa de uma justiça penal que funcione, para que a gente tenha aí uma sensação de impunidade reduzida, porque isso nos prejudica enquanto sociedade. Precisa que as penas sejam executadas respeitando a dignidade humana, precisa que as pessoas tenham o registro civil que a gente conversou lá na nossa introdução, precisa disso, justiça ao alcance de todos e de todas. Parcerias, por quê? Não dá, é simplesmente impossível que os países todos façam isso no plano individual, contando só com os seus nacionais, com as suas nacionais. Porque nós estamos em um contexto
irremediável, arriscaria dizer, de globalização, de relações entre as nações. Não dá para fechar as fronteiras, não dá para virar as costas para o mundo. Os empregos dependem disso. A vida depende disso. O abastecimento depende disso. Então, além dessa questão do interesse econômico, que tem um interesse de, poxa, vamos ajudar aquele país. Vamos fazer o que a OMS está fazendo agora. Tem um consórcio, COVAX, para a distribuição das vacinas para os países mais pobres do mundo. É essa a ideia de parcerias. Mas como não dá, a gente não está nesse nível, né, de evolução espiritual, de consciência, de todo mundo ter um amor enorme no coração, um sentimento de querer ajudar a todos, então que seja por um dever jurídico de cooperação. É o tal do trabalho em grupo. Ah, mas eu posso fazer sozinho? É em grupo. Para quê? Para se ajudar, para conversar, para se desenvolver. É isso, esse tema das parcerias. Planeta, porque a gente não pode mais separar, nós nos separarmos da nossa vida e da natureza. Não dá para ignorar a questão da poluição, não dá para ignorar o aquecimento, o resfriamento, o ápice das temperaturas aí nas estações do ano, né? Sempre quebrando recordes nos últimos anos. Não dá para ignorar a poluição, não dá para ignorar rompimento de barragem, não dá. A gente vive em um ambiente que a gente precisa respeitar. Então, essa é a ideia do planeta, aqui para fechar esses 5 P's que formam o desenvolvimento sustentável. E, pessoal, então, o que a gente pode falar a respeito dos ODS? Quais são os ODS que vocês agora vão se aprofundar, né? Toda sexta-feira, focando nos ODS específicos. São 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, ao todo, eles comportam 169 metas. É uma coisa que foi, assim, elaborada por especialistas na Assembleia Geral das Nações Unidas, com contribuições acadêmicas, contribuições de organizações não governamentais, de ONGs, contribuições dos próprios países. Para quê? A gente chegar assim num denominador de, quais são os pontos mais sensíveis que a humanidade e que o concerto das nações deve volver os olhos para os próximos 15 anos. Esses aqui são os temas. Então, erradicação da pobreza no ODS 1, fome zero, agricultura sustentável, ODS 2, saúde e bem-estar que compreende inclusive saúde mental, importantíssimo falar isso, prevenção ao suicídio e tudo mais, ODS 3, educação de qualidade, ODS 4, inclusive com financiamento, abertura de mais bolsas de estudos nos países desenvolvidos, subdesenvolvidos como o nosso, no ODS 4, igualdade de gênero, no ODS 5, vocês vão trabalhar isso na Lei Maria da Penha, né, me parece, violência doméstica, água potável e saneamento, que a gente falou, algumas estatísticas, ODS 6, energia limpa e acessível. Convenhamos, pagar a conta de luz não é uma coisa assim tranquila para todo mundo, cada vez mais alta. Então a gente precisa pensar em outras fontes alternativas de energia elétrica. ODS 7, trabalho decente, que é o trabalho formal com direitos trabalhistas, com boas condições, ODS 8, indústria, inovação, infraestrutura, é daí que surgem as vacinas, é aqui que surge a pesquisa científica, a pesquisa, não sei se vocês acompanham essas páginas da internet, um grupo de pesquisadores numa universidade chilena fez uma sacola biodegradável que parece plástico, mas não agride a natureza. O que é isso? Inovação, ODS 9. Redução das desigualdades, esse tema é amplíssimo, redução das desigualdades em todos os sentidos, ODS 10. Cidades e comunidades sustentáveis, está falando de enchente, né, dos perigos urbanos, ODS 11, consumo e produção responsáveis, respeitando o meio ambiente, respeitando mão de obra, ODS 12, ação contra a mudança global do clima, ODS 13, então, utilização de fontes renováveis, não desperdício, tudo mais. Vida na água, ODS 14, vida terrestre, ODS 15. Essa 14 e 15 está relacionada à biodiversidade, aí no campo marítimo 14 e terrestre a 15.
paz, justiças, instituições eficazes. Aqui entra o registro civil que a gente conversou, mais de quase 3 milhões de pessoas sem registro no Brasil, e entra aqui na meta 16.9 dessa ODS 16. E, por fim, parcerias e meios de implementação. Por quê? Porque não dá para tratar desse tema desenvolvimento, esse casamento entre os direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, como uma faculdade. Faculdade é uma palavra que a gente utiliza muito no direito para dizer o seguinte: se você quiser, você faz. Que não é uma faculdade, é um dever, é solidariedade, é uma responsabilidade também intergeracional que a gente assume. Por isso a importância de fazer com que isso se materialize e se torne realidade. Pessoal, aqui eu trago as referências usadas nos slides. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu falei que fui aluna da escola pública, eu esqueci de falar que até hoje eu penso na sopa de feijão da merenda. De uma escola que eu estudei, da primeira à quarta série, era maravilhosa, ninguém em casa faz uma sopa dessa. Até hoje me dá saudade. Obrigada mais uma vez pelo convite, pela atenção. Estou aberta aqui às perguntas que eventualmente vocês façam. Ok, Juliana, muito obrigada. Foi uma delícia ouvir você, viu? E só para completar, a minha predileção era pelo café com leite de canequinha, uma delícia. Isso eu já era professora da rede pública, mas eu entrava na fila para tomar o cafezinho com leite, que era maravilhoso, viu? Deve ser ainda, faz tempo que eu não tomo, mas deve ser. Bom, deixa eu passar então para os comentários, né, e as questões lá do chat. A professora Regina, lá no começo da sua fala, ela também disse que sempre estudou na escola pública, né? Faz essa menção aí com bastante satisfação. A professora Terezinha manifesta ficar muito feliz quando você se refere aos papas, né, vai citando os papas de maneira positiva, né? Ela acha que isso é uma coisa bacana para nós. Outra coisa linda, essa sua fala sobre o ODS serem uma comunhão de todos os direitos humanos. Foi bonita mesmo, você também. Temos muitas pessoas elogiando aqui, né, a escuta do tema e principalmente da sua abordagem. Temos as questões aqui. Antes de falar das questões, me deixa comentar uma coisinha que surgiu no chat, que é assim, como é que a gente pode ter acesso a esse material? Então, é assim, gente, olha, todo o material, seja o PPT da Juliana, seja a gravação dessa participação dela e das questões que ela traz, estarão no repositório do Centro de Mídias. Para quem quiser saber, assistir novamente ou pegar o link dessa transmissão, entra lá no canal de desenvolvimento profissional. E como é que você chega lá no canal? Você entra pelo YouTube, o canal do Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Então, você procurando lá no YouTube, você acha o Centro de Mídias. No Centro de Mídias, você vai até o final da página. Bem embaixo você tem o canal de desenvolvimento profissional. Quando você clicar nesse canal, aparecem assim os últimos programas, as últimas transmissões. Mas se você for na segunda aba que aparece ali, se não me engano, é acervo ou vídeos, tem um nome por aí. Você clicando ali, você vai achar todo o rol das transmissões que foram realizadas e que estão nesse acervo, todas as transmissões desde maio do ano passado. Então, é só você ir procurando lá que você acha todo o material, e você pode trabalhar na sua escola, você pode trabalhar na sua aula, com esses links que eles estão liberados para o nosso trabalho aqui na rede pública, tá ok? Então, vocês têm acesso a todo o material lá, e aos PPTs também, ok? Então, vamos para as questões. Aqui. Bom, a primeira questão é a seguinte, Juliana. A caminhada em direção ao melhor, como você colocou aqui, veio lá no começo da sua fala, tá? Como você colocou, é bem relativa.
porque na sociedade em que vivemos, o interesse individual dos grupos seletos se sobressai ao coletivo. Você avalia que temos chance de chegar em 2030 e termos alcançado os objetivos de desenvolvimento sustentável, Juliana? Eu queria agradecer aos comentários generosos de vocês. Muito obrigada pelo acolhimento, pessoal, na tarde de hoje. Essa pergunta eu vou responder com sinceridade. Duvido completamente que a gente alcance as 169 metas relacionadas a esses ODS, inclusive por conta da pandemia, que é uma situação sui generis, diferente, que a gente foi forçado a se deparar, né? A gente viu que realmente a gente não tem saúde e bem-estar para toda a população, embora a nossa Constituição preveja através do SUS, nós não temos indústria, inovação, infraestrutura para garantir produção dos insumos. Então, o Brasil, o Estado brasileiro, ele aponta os indicadores, e aí tem vários sites que mostram que nível que o Brasil está para atingir cada uma dessas metas. A mais avançada, pelas informações do governo, aqui essa ODS 6, água potável e saneamento. Mas, honestamente, pessoal, esses relatórios, eles são confiáveis até certo ponto. Porque o que os governos vão falar? Tudo que é feito, olha, a gente está alcançando os ODS. Aconteceu isso lá atrás em relação aos ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Eu tive a oportunidade grata de fazer uma especialização em Direitos Humanos na Universidade de Genebra, na Suíça. E uma colega de classe minha, uma colega querida, Ioneida Saloni, ela mencionou assim, o contato que ela tinha com o pessoal diplomático da família dela, né, que fazia parte da representação do Brasil no exterior. Esses dados, eles são confiáveis, eles são. Mas, assim, é o ponto de vista do governo, sabe? É importante que tenha aí abertura para organizações não governamentais, sociedade civil, as pastorais da igreja, grupos, enfim, que pertençam à sociedade para dizer, olha, peraí, vamos com calma aí falando que o Brasil conseguiu todos os ODS, porque a gente tem essa realidade, a gente tem esses problemas na vida real, tá? Então, honestamente, não me parece possível que a gente alcance globalmente, ainda mais, as 169 metas até 2030. Mas é uma quimera, né? Mais do que uma quimera, é uma utopia, essa palavra que eu estava procurando. A gente tem que buscar alguma coisa. Se a gente simplesmente cruzar os braços com pessimismo, falar, não é possível, então não vamos fazer nada, é aí que tudo piora. Aí, certamente, a gente vai estar fazendo igualzinho o Pôncio Pilatos, né? Lava as mãos e fala assim, já que não vai ter o resultado que a gente espera, já que a gente não vai ter o alcance de cada uma das metas, dos 17 objetivos, então não faremos mais nada, vamos lavar as mãos e pronto. Aí é que a gente não vai para frente. E esse comportamento, sim, pelo menos do meu ponto de vista, seria deixar a sociedade, deixar a nossa segurança, deixar a justiça, deixar o futuro abandonado ao léu. Então, assim, pelo menos divulgar nas nossas possibilidades individuais, que sejam, replicar e fazer cumprir essas metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é um compromisso que a gente precisa firmar, precisa manter. Verdade, Juliana. A gente precisa ter um parâmetro para dizer o quanto a gente se aproximou, o quanto estamos ainda distantes daquilo que seria o ideal, né? Então, tem uma função, sim, de balizar nossas atitudes, né? Sejam individuais, coletivas. Tem que ter um ponto de chegada, né? Eu acho que esse é o papel importante aí. A gente tem a próxima questão, na verdade, não é uma questão, é uma solicitação, tá, Juliana? Entre PIB e IDH, você poderia retomar a explicação melhor, por favor? Porque a professora chegou um pouco atrasada no finalzinho da sua fala. Claro. O que é o PIB, que a gente ouve com mais frequência no noticiário? O Produto Interno Bruto. Então, é um índice, é um modo de mensurar o avanço de um país. Então,
o Brasil agora ocupa tal posição no PIB mundial, né? Então, verificando o PIB de cada um dos países, o crescimento do PIB de cada um dos países, quanto que o Brasil cresceu, qual foi o aporte do Brasil nesse índice, fazendo uma comparação com os países. Esse é o PIB. O que o PIB olha? Como é que a gente sabe qual é o produto interno bruto? Qual é a renda das pessoas e a riqueza produzida no país? Mas, assim, esse dado ele é insuficiente quando a gente pensa na qualidade de vida, no nível de vida. E é por isso, daí a contribuição do Amartya Sen, esse prêmio Nobel da Economia que eu comentei com vocês, nesse livro, é o meu preferido dele, Desenvolvimento como Liberdade. O Amartya Sen, ele trouxe uma contribuição muito grande porque foi um dos criadores do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, PIB, Produto Interno Bruto, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Por que o IDH é uma ideia superior, mais refinada em relação ao PIB? Porque além de olhar para a renda, que é necessário, a gente não pode se omitir em relação a isso, é necessário, mas ele também olha para educação e saúde. Então, ele tem uma percepção mais real do nível de vida das pessoas. E quando a gente fala em desenvolvimento, e esse é o sentido todo, né, do nosso assunto, desenvolvimento se refere às pessoas. É o tal do casamento nos direitos humanos, direitos civis e políticos com direitos econômicos, sociais e culturais. O IDH, ele se aproxima muito mais do que o PIB, nessa mensuração, nessa verificação do quanto nós avançamos ou deixamos de avançar. Ok, Ju. Próxima questão é interessante, bem interessante. Olha, veja lá. A paz no mundo só virá quando houver justiça. Foi parte da sua fala, né? Há muito poder econômico que sobrevive da falta de paz. Como conseguir paz nessa situação, Juliana? É a pergunta. Olha, essa pergunta é uma baita reflexão, né? É uma verdade, infelizmente. E aí, enfim, nós temos informações fidedignas confirmando essa assertiva, infelizmente, diversas fontes no Brasil e no mundo. Pessoal, no meu mestrado, eu lembro, ouvi do meu orientador, o professor Wagner Balera, que é um profundo estudioso da doutrina social da igreja, né? Ele falava assim, olha, esse problema da questão social não tem solução. Enquanto o mundo for mundo, a coisa vai ser assim. Eu digo a vocês, não tem uma saída fácil para esse assunto, não tem uma fórmula de bolo, sabe? Fazer isso, a gente toma tais e tais medidas e pronto, a gente supera esse problema da falta de justiça, da precariedade da justiça, da impunidade e tudo mais. Não tem uma fórmula. Me parece que, até pegando o complemento da Selene, né, em relação à resposta à primeira pergunta, à medida que a gente for avançando na melhora dos níveis de vida e, sobretudo, na educação, porque é informação. Eu falei para vocês a respeito, para fazer um link, da ODS 16.9, que é o subregistro, combate ao subregistro de nascimento. Eu escrevi recentemente um texto, torço para que seja publicado logo, sobre o subregistro de nascimento no Brasil. Pessoal, a maior parte dos números, assim, do IBGE, as pesquisas mostram que não está na região norte, nem na região nordeste, nem na região sul, mas nos grandes centros urbanos da região sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sobretudo. Esse número enorme de pessoas sem registro. E por que a pessoa, imagina só, alguém tem um filho em casa, faz parto domiciliar, porque é uma possibilidade, ninguém é obrigado a ir até o hospital para ter um bebê, e daí não comunica o cartório de registro civil, a prefeitura, enfim, não obtém a certidão de nascimento. Qual é a questão aí? E depois não tem acesso a todos os direitos relacionados à cidadania. Tranca as portas para isso. A questão é a falta de informação. Por quê? Hoje, assim, nós estamos num lugar, eu ouvi isso algumas vezes, e eu penso que seja verdade essa afirmação, sabe? O nosso lugar
de pessoas que obtêm informação, que estudam, que se aprimoram, é um lugar de privilégio. Porque a gente tem uma massa imensa no Brasil, nos rincões do Brasil, os rincões não são só do meio rural, são também nos centros urbanos, de pessoas que não têm nenhuma informação sobre as coisas, que não conhecem os seus direitos. A gente não está falando de não conhecer a Constituição. A gente está falando de pessoas que não sabem que devem ter um registro civil. É uma coisa muito básica. Então, o que a gente precisa? Qual é o primeiro degrau dessa escada rumo ao progresso, rumo ao melhor colocando as coisas, do desenvolvimento, para que a gente tenha a pacificação social pela justiça. Primeira coisa, informação, educação. Então, eu aqui, vocês, cada um de vocês, cada uma de vocês, todos nós, o mínimo que a gente faz pela sociedade é replicar essas informações, é indicar as pessoas que procurem os seus direitos, enfim, dar uma luz nesse sentido, porque é uma verdade, assim, as pessoas não têm ideia de quais são os seus direitos, do que é cidadania no Brasil, uma grande parte da nossa população. E isso nos afasta muito da injustiça. Eu tenho a impressão pessoal, uma crença minha pessoal, quando a gente tiver superado em grande medida esse primeiro obstáculo, quando a educação for uma realidade maior para todo mundo, a gente não tiver esses números altos que nós temos de abandono da escola, dos estudos, aí a coisa vai mudar de um modo mais sensível. Né? A gente não vai ter o clamor por justiça como vingança, como, fez esse mal, agora tome aqui essa punição, mas uma justiça que olha, você que prejudicou a sociedade, você que, enfim, por alguma razão aí, não cumpriu o papel que deveria na sociedade, devolva, tenha aí essa retribuição, aliás, para o mal do crime, o mal da pena, mas também se ressocialize, mas também saia uma pessoa melhor depois do cumprimento da pena e volte um cidadão ou uma cidadã que possa contribuir na sociedade. Me parece que a gente vai estar mais próximo disso. Juliana, obrigada. Se a gente pensar, né, que essa falta de registro de nascimento já bloqueia uma criança a ter acesso à coisa mais básica, né? Que é um posto de saúde, acesso à escola, é uma coisa complexa que a gente não tem muito a ideia, e principalmente com essa informação que você traz, que num estado como São Paulo, numa cidade como São Paulo, isso ainda tenha um posicionamento tão elevado, né? A gente tem o maior número de pessoas nessa condição, né? É uma coisa, é uma informação que realmente assusta, né? É uma coisa complicada. E essa... Eu vou passar até outra questão para frente, porque ela está relacionada com essa informação, que é a seguinte... Juliana, você comentou que a informação foi fundamental para combater a desnutrição no projeto do Dr. Azilda Arnes. Como vamos avançar nos ODS no Brasil com a atual onda de desinformação, e negacionismo? Como você acredita que poderemos avançar? Tá aí outra questão bem profunda, né? Assim, que nos desperta profundas reflexões. O combate à fake news é, da mesma forma, a disseminação das informações. O que me passa pela cabeça agora é assim, esse problema de fake news não é só no Brasil, é no Brasil e no mundo. É um problema que é uma afronta à democracia, inclusive. Esse é um dos pontos, é um dos debates contemporâneos da ciência política e do direito. Essa questão da propagação das informações mentirosas. E, infelizmente, isso tende a se agravar com o progresso da inteligência artificial. Não sei se vocês já viram. Hoje dá para, em vídeos, em aplicativos, redes sociais, hoje o que a gente vê? Vídeos que mostram o rosto de uma pessoa e, na verdade, é outra. Então, tem um vídeo gravado com alguém, vamos supor, uma cantora famosa, aí eu ponho meu rosto lá, como se eu estivesse no clipe musical dessa cantora famosa. Isso existe. Então, olha o nível que a gente chega aí
de possibilidade de subinformação, né? De disseminar mentiras. Você pode estar vendo, pode estar ouvindo uma pessoa e não ser essa pessoa. Você acredita que é, mas não é. Porque é possível fazer essa máscara aí através de aplicativos, através do uso das tecnologias e da inteligência artificial. A única solução que eu vejo para isso, e é muito ao longo prazo, e é um trabalho de conscientização de base, é informação e educação. Então, a gente conscientizar as pessoas, nos conscientizarmos, primeiramente, conscientizarmos os nossos familiares, as pessoas das nossas relações, os nossos alunos, as pessoas do nosso convívio, de modo mais amplo, sobre pesquisar informações, sobre não acreditar em todos os vídeos, sobre, enfim, procurar ver em várias fontes o mesmo assunto, para ver se há uma convergência e não uma divergência das ideias, né, dos dados, enfim, é isso. Porque, de fato, o avanço da tecnologia traz essa temeridade. Será que o que eu estou vendo nesse vídeo é verdade? Será que essa é a pessoa que eu estou vendo, ela realmente está falando isso? Tem programas que fazem essa montagem. E se a gente não tiver um olhar muito atento, tiver muita cuidade, a gente se engana. Então, é um trabalho de conscientização. Não é algo da noite para o dia, é ao longo do tempo. Juliana, e aquela máxima, né? Eu só acredito vendo, nem está valendo mais, né? Porque esse exemplo que você deu, ele é muito pertinente, porque as tecnologias cada vez mais apuradas, elas fazem com que a gente se engane mesmo, né? E uma pessoa desatenta e que não cheque a informação, ela corre o grande risco de acreditar piamente naquilo que vê, e essa máxima já não é tão verdadeira, né, nesses nossos tempos. E é também por isso que a gente reforça esse papel da formação dos profissionais da educação, né? A gente precisa saber, de uma forma bastante consistente, não só lidar com as tecnologias, não só ter destreza para lidar com os recursos tecnológicos, mas a gente precisa conseguir questionar esses recursos, conseguir fazer verificações, relação de coisas, né? Pesquisar adequadamente, consultar fontes seguras, saber separar o que é uma fonte de outra, né? Qual que eu posso me fiar mais, onde é que eu checo as informações. Então, esse é um dos objetivos aqui do nosso canal, trazer esses temas para que a gente, todo mundo que está dentro da escola, né, a gente consiga ir realmente aprimorando a nossa formação para conseguir lidar com esse monte de facetas que a realidade vai assumindo nesse nosso contexto, e a gente ser mais efetivo e realmente fazer uma educação que faça a diferença, né, e que ajude os nossos estudantes, a nossa sociedade a questionar, né, a questionar aquilo que vê, já que aquilo que a gente vê não significa que seja a verdade, né, a gente precisa ser questionado nesse ponto. Vamos aproveitar só mais uma questãozinha bem rápida, porque eu ainda queria fazer a divulgação dos próximos encontros aqui. Tem uma pergunta lá do começo da sua fala, que é a seguinte: solidariedade é um conceito que você poderia retomar, por gentileza, porque a sua definição me causou estranhamento. Será que você pode bem rapidamente contemplar essa questão? Eu falo, esse tema da fraternidade e da solidariedade, também pesquisei por ocasião do mestrado em Direito. É assim, a fraternidade, ela está relacionada ao sentimento. Então, para os estudiosos dessa palavrinha fraternidade, ela que, junto com a liberdade e a igualdade, foi um dos motes da Revolução Francesa, ali de 1789, né, iniciada, marcada mais fortemente pela queda da Bastilha em 1789, esse movimento pró-liberdades e direitos humanos que se expandiu, que irradiou pelo mundo, ali o mote era fraternidade.
A fraternidade é uma palavra que remete à maçonaria, remete à cooperação entre as pessoas pelo sentimento de irmandade, por amor, por sentimentos positivos, por altruísmo. Ela não tem um sentido de obrigatoriedade, de vinculação jurídica, de dever jurídico. A solidariedade, por outro lado, ela é trabalhada por Émile Durkheim, no livro... Ai, meu Deus, agora está me fugindo o nome, mas é um livro dele em que ele fala das espécies de solidariedade social, solidariedade mecânica que a gente tem em função da justiça penal e tudo mais. A solidariedade, ela sim estabelece um vínculo de obrigação. Então, são palavrinhas aí que tem um sentido mais específico. Quando a gente fala em fraternidade, a gente ajuda por um sentimento, por um dever de consciência. Quando a gente fala em solidariedade, aí entra o mundo do direito. Aí entra a espada da justiça. Olha, se você não fizer, tem consequências. É a nossa questão com o INSS, por exemplo, né? A contribuição do INSS. Então, esse exemplo que eu usei durante a fala foi relacionado à nossa contribuição previdenciária. A gente contribui hoje para lá no futuro, quando nós implementarmos todas as condições de idade, tempo de contribuição, para nós nos aposentarmos e nós nos beneficiarmos desse sistema de seguro de solidariedade social, de imposição aí de uma solidariedade para a sociedade. Hoje, quem se beneficia da Previdência? Quem contribuiu no passado. E se beneficia do que nós contribuímos hoje, as empresas também recolhem. Essa é a ideia, portanto. Solidariedade, ela exprime um conteúdo jurídico, uma palavra que nós chamamos no direito de vinculação, obrigatoriedade. A fraternidade, ela é mais nobre, podemos assim dizer, porque ela não tem esse traço, essa característica da obrigatoriedade. Ela é um dever moral. É um dever de consciência. E, Ju, acho que ficou claro, Fio, muito obrigada. Ju, a gente está assim nos minutinhos finais, eu só queria alertar a todos aí, então, que nós damos uma pausa agora no nosso canal, aqui na nossa programação do canal Desenvolvimento Profissional. A gente volta no dia 6/8, temos esse período aí, né, de férias, agora em julho. Voltamos, então, dia 6 de agosto, com o ODS 3 e 10. Vamos fazer uma junção entre o que trabalha essas ODS 3 e 10 com os avanços e os desafios da Lei Maria da Penha. Então, a gente faz essa junção. No dia 13 de agosto, a gente vai trabalhar com o ODS 4, que é a Educação de Qualidade. Dia 20 de agosto, ODS 1 e 2, falando sobre fome e desnutrição na primeira infância. E dia 27 de agosto, ODS 3, saúde física e mental. Então, a gente convida a todos, a gente vai divulgar amplamente no site da EFAP, do Centro de Mídias, todas as ODS até o final do ano, mas a gente conta com vocês aqui dia 6/8, e, por favor, acessem o material, a gravação das nossas transmissões, e a gente vai gostar muito que vocês voltem aqui para os próximos programas. Juliana, muito obrigada. Bem, eu vou passar a palavra para a sua despedida, mas muito obrigada pela sua simpatia, pela sua generosidade, a clareza com que você expõe, né, todo o seu conhecimento, toda a sua vivência na área. Muito obrigada, viu? Em nome da Secretaria de Educação, da EFAP, do Centro de Mídias. A gente agradece já, em especial, todo o pessoal da produção, o pessoal de Libras aí, que fica dando esse apoio maravilhoso para que a gente realize o trabalho. Ju, obrigada, bem, é com você. Tchau, até a próxima. Silene, querida, obrigada pela acolhida, obrigada, Paloma, pela acolhida também, mais uma vez a Rafaela por ter me convidado, a todos vocês que foram acompanhando, foram mandando aí perguntas no chat, estou à disposição, meu perfil no Instagram é prof. Juliana Mitsuruda, estou lá no Facebook também, se vocês quiserem me adicionar para conversar sobre esse tema de desenvolvimento, vou ter o maior prazer em falar sobre isso mais uma vez com vocês. E, pessoal, obrigada, desejo um excelente final de semana com paz e saúde para cada um de nós. Um grande abraço. Tchau, Ju. Tchau, pessoal. Até mais.